Fala pessoal do Bolos de Emergência, hoje nosso tema é ventilação não invasiva. Meu nome é Leonardo Goltara, esse é um dos meus temas favoritos. Eu sou médico emergencista e intensivista e talvez vocês já tenham me ouvido nas redes como @emergência raiz, e é um prazer estar aqui colaborando mais uma vez com o Bolos de Emergência a convite do nosso queridíssimo Bruno Leite. Eu sei que já tivemos episódios anteriores sobre VNI, mas hoje a gente vai falar de uma abordagem um pouquinho diferente. A gente não quer falar hoje sobre as indicações da VNI, nem sobre a importância. Isso já foi abordado em outros episódios aqui do Bolos. Hoje nós vamos falar sobre a instalação da VNI propriamente dito. Você já decidiu que vai fazer VNI para aquele paciente, você já indicou. Muitas vezes a gente tem insegurança de como é que coloca, de como é que instala, qual é o passo a passo para colocar no paciente. Muitas vezes a gente acaba terceirizando isso para a equipe de enfermagem, ou para a equipe de fisioterapia, ou para um outro colega mais experiente. Mas isso não tem muito mistério, isso não é tão difícil assim. Então a gente vai tentar fazer esse passo a passo de como instalar a VNI na prática, uma vez que você já tenha decidido por utilizá-la. Bom, vamos lá. Primeiro passo, fundamental, VNI se faz com o paciente sentado. Posicione a cabeceira do paciente a 45 graus, o mais sentado que for possível. E obtenha a colaboração do paciente. Explique ao paciente a técnica, explique o que vai acontecer, explique as suas vantagens, tá? Seja confiante, explica para ele que aquilo é para o bem dele, que vai acontecer, as coisas vão dar certo, tá? Vai melhorar a insuficiência respiratória dele. Isto posto, muito bem, vamos lá, conecte a máscara que você escolheu no ventilador mecânico. Se você tiver opção de máscara, vale a pena testar primeiro, com a mão mesmo, sem tira, sem nada. Aquela que tem o melhor tamanho, que tem o tamanho mais adequado para o seu paciente, seja uma oronasal, uma nasal pura, seja uma facial total. Se você tiver opções de máscara de diferentes tipos e tamanhos, vale a pena testar no paciente propriamente dito qual é a melhor máscara. Do mesmo jeito que tem pacientes de 1,50 m, de 1,80 m, de 2 metros, tem paciente com rosto mais fininho, mais magro, mais gordinho. Nem sempre a máscara que se adapta melhor com um é a máscara que se adapta melhor com o outro, e isso vale a pena você literalmente testar no paciente com a mão mesmo, encostar a máscara ali com a mão nele e ver se fica de um tamanho legal. Explicou o paciente, colocou o paciente sentado, escolheu a sua máscara, obteve a colaboração, conecte a máscara no ventilador, liga o ventilador e, fundamental, primeiro passo quando vai fazer, primeira coisa que você tem que fazer no ventilador quando você vai fazer VNI é desligar todos os alarmes. Porque VNI é um negócio que tem vazamento e que vai apitar, que demora. Você não vai conseguir ter um ambiente de paz se ficar aquele alarme te buzinando na orelha de 5 em 5 segundos a todo momento. Desligue todos os alarmes. Não se preocupe, a gente não vai deixar o paciente sem vigiar, a gente vai ligar esses alarmes de novo ali na frente. Mas neste primeiríssimo momento, desligue todos os alarmes. E desligando todos os alarmes, ajuste os parâmetros iniciais de ventilação. E aí, uma dica fundamental. Se você está planejando fazer VNI com, por exemplo, 5 de pressão expiratória de EPAP e 10 de pressão inspiratória de IPAP, né? 5 de PIP, 10 de suporte, não coloque estes parâmetros inicialmente. Por quê? Porque aquele vento, aquele sopro, aquela pressão de cara no paciente costuma assustar alguns pacientes e dar sensação de claustrofobia. Se você está planejando 5 e 10, começa com parâmetros menores, com parâmetros subóticos, com parâmetros menores do que os que você deseja. Você pode começar, inclusive, com a pressão expiratória igual a 0, igual a 1, né? Um PIP de 1, um PIP de 2, um delta de pressão, uma pressão inspiratória de 3, de 4. Coloque parâmetros menores do que os que você quer. Deixa 100% de oxigênio nesse início. Coloca aquela sensibilidade padrão que você
geralmente vai usar, né, 1 a 2 centímetros de água, se for um trigger a pressão, ou se for um trigger a fluxo, você bota ali 1 a 2 litros por minuto, 2 a 3 litros por minuto. E com esses parâmetros subótimos, com esses parâmetros menores do que os ideais, menores do que o que você planejou, aí sim, conecte a máscara no paciente. Essa máscara agora já vai estar assoprando, mas não afixe com tiras, com elástico, com cabresto. Segure com a mão e fique ao lado do paciente ali por 1, 2, 3 minutos, fixando a máscara manualmente, segurando com a mão, mostrando para o paciente como é que funciona, tá? Percebendo a sincronia entre o paciente e o ventilador, atentando se a máscara está machucando, se tem algum ponto de atrito, se tem algum ponto de vazamento muito grande. Protege esses pontos, ajusta isso, e aí sim, depois de uns 2 ou 3 minutos, você ao lado do paciente, vigiando isso tudo, o paciente já com sincronia obtida, aí sim, é neste momento que você vai parar de segurar a máscara com a mão e vai fixar a máscara com tiras elásticas, né, atrás da cabeça. Dica importante quando for colocar as tiras elásticas: não aperte demais. O ideal é que pelo menos 1 ou 2 dedos possam passar sob a tira, porque se a tira estiver apertada demais, vai machucar o paciente, você não vai ter colaboração dele. Tá? Você não precisa ter um paciente muito apertado, com 0,000 vazamento, para você conseguir fazer VNI. VNI é uma técnica que tem sempre algum grau de vazamento e os aparelhos conseguem se programar para isso. Esses pequenos vazamentos podem ser permitidos se eles não estiverem comprometendo a eficácia da ventilação. Fixou com as tiras elásticas, tolerou um pequeno vazamento, viu que não está apertado demais, que não tem nada, todas as áreas de contato estão protegidas do atrito, agora sim, com o paciente já conectado, elástico fixado, você vai subir gradualmente os parâmetros que você tinha colocado de maneira subótima até atingir os parâmetros que você deseja. Os parâmetros de EPAP e de IPAP que você deseja, você vai subir isso direitinho. E aí, para saber esses parâmetros, a gente já teve outros episódios do Bolos aqui que são bem legais. Colocou nos parâmetros ótimos, observa vazamentos, observa a frequência respiratória, questiona novamente o paciente sobre o seu conforto e agora sim, ligue os alarmes novamente. Ligue os alarmes, ajuste os parâmetros de alarme, de parâmetros de ventilação de apneia, parâmetros de volume, de frequência respiratória, de tudo. Notifique o paciente que você vai estar ali ao lado, vai estar ali próximo, que ele informe qualquer desconforto ou necessidade e vigie, especialmente nos 30 a 120 minutos iniciais. Você precisa determinar com 30 a 120 minutos se essa VNI falhou ou se ela está sendo eficaz. Uma VNI que não melhora o paciente com mais de 120 minutos, ela é uma VNI falhada e você provavelmente vai precisar fazer outras tratativas, outros tratamentos, provavelmente entubar esse paciente. Beleza, pessoal? A gente não precisa ficar dependente de fisioterapia, nem ficar dependente de enfermagem para instalar essa terapia que é tão importante para a ventilação não invasiva. Se você quer saber mais sobre ventilação mecânica, sobre ventilação não invasiva, ventilação invasiva, tem outros episódios aqui no Bolo sobre isso. A gente tem episódios lá no nosso podcast também, no Pod Raiz sobre isso, no @emergência raiz. E eu não vou deixar de pedir licença ao nosso querido Bruno e ao Rada e fazer o nosso merchan, convidar vocês também para conhecer o nosso curso, o Ventilação Mecânica do Zero. Ele já atendeu centenas de alunos Brasil afora e já estivemos no Congresso Brasileiro de Medicina de Emergência com essa turma do Ventilação Mecânica do Zero. É o meu filho do coração, vou convidar vocês a conhecê-lo e, se acharem necessário aprofundar, entrar para uma de nossas turmas. Tá bom, pessoal? É isso, contem comigo, contem com o Bruno, contem com toda a equipe do Bolos. Precisando me contactar, é só puxar lá no Instagram, @emergência raiz. Obrigado, Bruno, pelo espaço. Obrigado, Rada. Vamos que vamos. É um prazer estar com vocês. Bolos de Emergência é cultura e medicina de qualidade na timeline de vocês. É isso, um abraço e até o próximo episódio.